Foi. Boa noite. Então, o tema do nosso trabalho é a relação da família com a escola. Nesse trabalho, então, para a gente fazer esse trabalho, fomos a campo, fizemos pesquisa numa escola aqui do município. Essa escola é localizada aqui no centro, uma escola pública estadual. E lá tivemos algumas conversas informais com gestores, com os professores. E também fizemos algumas entrevistas, que também não citamos nomes, com os familiares de alunos dessa escola. O objetivo, então, do nosso trabalho é compreender essa relação entre escola e família, buscar analisar se a ligação entre a história familiar, as condições culturais e sociais, em relação ao desempenho escolar dos alunos. Ou seja, aquele aluno que vai mal na escola, que tem dificuldade de aprendizagem, mau comportamento, se está ligado mesmo a família é uma família desestruturada, uma família que os pais são analfabetos, estão em situação de risco, vulnerabilidade. Então, só por isso já se justifica esse problema na aprendizagem, se justifica esse mau comportamento, indisciplina, displicência, se isso está ligado. Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso. A postura dos pais perante a escola, sua participação, se eles se sentem ou não acolhidos, né? E a postura da escola perante a família, o acolhimento, o incentivo que essa faz para trazer a família para o ambiente escolar. Quais são essas estratégias, né, que a escola utiliza então para trazer a família? Então, a teoria a gente vai iniciar com o papel da escola. A escola prepara o aluno para enfrentar a sociedade com seus conhecimentos, onde consiga tomar suas próprias decisões e enfrentar seus desafios. Ela também deve atender e buscar a integração entre a escola e entre os alunos que estudam nela e a família saber como os filhos estão inseridos nela. Segundo Neres, a escola que não tenha como uma de suas principais preocupações com a comunidade provavelmente estará atuando como um órgão de desajustamento do seu corpo discente. É dever da escola promover a integração no tempo e no espaço de toda a comunidade, através do estudo e comemoração de sua história, bem como através do estudo da atual realidade. Bom, essa parte que fala a escola que não tem uma das principais preocupações com a comunidade e tal. Pelo que a gente vê, pelo menos aqui na escola que a gente analisou, das nossas experiências, tanto como aluno, como professor dessa escola, eu acho que essa preocupação não é tão grande, né? Quando essa parceria com a comunidade, a gente enxerga que acontece em datas comemorativas, mas não se busca fazer uma parceria para buscar ações, estratégias para a melhoria do meio escolar, para algo do tipo. Então, no nosso meio, falta essa parceria, essa preocupação. Já o papel da família, então, é responsável pelos cuidados físicos, psicológicos, emocional, mental e tudo relacionado ao cultural da criança dentro da sociedade, desde o seu nascimento. Com isso, com esses primeiros contatos com a família, a criança, então, supre suas necessidades que inicia o desenvolvimento motores, cognitivos, linguísticos e afetivos. Tudo isso, desde ali dentro da família, ela vai iniciando e começa a trabalhar isso dentro da escola. A família da criança estabelece pensamentos para o estabelecimento de uma socialização adequada. Além disso, a citação aqui do José Felipe Souza diz que fornecer modelos comportamentais, fontes de conhecimento da ajuda para o alcance da independência emocional da família. A escola também passa a ser o local para a formação do ser social, para o desenvolvimento do processo de transmissão e assimilação de conhecimento, que pode ser o local utilizado pelo aluno, em que seu meio da sociabilidade como instrumento da sua prática. Então, compreende-se então que a partir disso, em relação entre família e escola, é uma relação fundamental para o desenvolvimento do aluno, mas infelizmente, na maioria das vezes, isso não acontece, pois ainda existem barreiras que não
não contribuem para a criança. A escola tem dificuldade de inserir os pais dentro dela, dentro das suas atividades de aprendizagem das crianças. E os pais também, por não ter tempo suficiente ou até mesmo acharem que a escola é que tem o dever de resolver os problemas das crianças. É que é mais ou menos o fato de quem tem a culpa, é colocar uma culpa no outro. Em vez de trabalhar junto, achando soluções, julgando, né? A culpa é dos pais porque não estão junto, não acompanham. A culpa é da escola, professores qualificados, que não são habilitados. Então julgar, colocar a culpa no outro, em vez de se unir para encontrar soluções, né? Então, no final dos anos 50, pós-pesquisa, surgiu a teoria do déficit cultural, que eu havia falado no início, onde confirmava as desvantagens sociais das minorias étnicas e da população socialmente desfavorecida. Atualmente, essa teoria vem se confirmando, quando nos deparamos com a realidade nas escolas. As famílias são prioritariamente culpabilizadas pelo fracasso escolar dos filhos, sendo este decorrente da pobreza, baixo grau de escolaridade dos pais e desestrutura familiar. Pérez observa que as atitudes dos pais, quando contrariadas às prescrições da escola, são rotuladas como pais que não valorizam o estudo dos filhos, que para a escola isso por si já explica o fracasso escolar. Então, se falar, o menino é assim, o aluno é assim, mas também olha para a família dele, tu conhece a família da criança? Então, se liga a isso, como se eles fossem um único motivo. Porém, segundo Andrade, os estudos indicam que pais de alunos de escola pública valorizam sim os estudos. Porém, no cotidiano da relação com a escola, os pais apresentam comportamento passivo, tendo dificuldade em se posicionarem criticamente. Eles se sentem culpados pelas dificuldades dos filhos. Pelas entrevistas, pelas conversas que tivemos, é isso que ficou bem claro. Os pais se sentem mesmo culpados, eles não se sentem acolhidos pela escola. E ficam mais na defensiva, então. É fato que a relação família e escola vem sendo incentivada pelas políticas públicas, apontada como fundamental para uma escolarização bem-sucedida. Com isso, vê-se necessário que se conheça a perspectiva da família, que se venha se ouvir a família. E não só chamar a família na escola para dizer o quanto o seu filho é ruim, o quanto ele é mal criado, mal educado. Então, provavelmente esse pai já tem esse problema em casa. Ele não precisa ir lá ouvir isso de novo. Ele precisa de ajuda, de sugestão, não para chegar num lugar para ser só julgado. A coleta e análise dos dados, então a escola estudada, ela se localiza aqui no município de Pouso Redondo, no centro, e é uma escola estadual pública. O parecer da escola. Ao conversarmos com os gestores, ele declarou que há sim essa dificuldade de estabelecer uma relação aberta com as famílias. Quando isso acontece? Acontece nas reuniões, entregas de boletins, pela PP, que são alguns pais, e aqueles pais que mais precisam de ajuda, de auxílio, né, do apoio todo, são os que não vão às reuniões, não vão entregar o boletim. E aí tem o maior problema. A família. Quando a família dos estudantes foram entrevistados, a grande maioria de classe econômica baixa ou média, 5 desses têm o ensino médio completo, 5 foram 10 entrevistados, e 5 o ensino fundamental. Dos 5 com o ensino médio completo, 4 finalizaram o ensino médio depois de adultos. Então já tiveram uma ruptura, né, uma história de ruptura escolar já na infância, já não teve lembranças boas, né, no período escolar. E o que eles declararam em relação a essa relação da escola? A maior dificuldade é manter uma relação mais próxima com a escola, primeiro é o tempo. Porque hoje a rotina da maioria das famílias é trabalhar o dia todo, às vezes trabalha à noite. Então, o pai, a mãe, o tio, o responsável pela casa, mal chega em casa, dá tempo de fazer evento, dá tempo de tomar banho, dormir, para começar no outro dia, tudo a mesma coisa. Não sei se não é que não querem priorizar a vida escolar do filho. É que às vezes com essa correria eles não conseguem ter tempo, se sentem culpados. A gente falou antes, se sentem culpados pelo filho ir mal na escola, acabam por nem muitas vezes ver o que a criança está estudando, como que vai o caderno, como que vai as notas. Às vezes quando vai olhar nem entende a matéria de disciplina para tentar ajudar o filho. Então assim, mas a primeira situação ali que eles declararam
das reuniões é o mesmo horário do trabalho deles, o horário da nossa boletim é o mesmo horário que eles estão trabalhando. Então eles não têm tempo para ir lá na escola conversar com os professores. Segundo é intimidação e desconforto, porque quando eles vão lá na escola, quando são chamados, não vão ser chamados para ganhar um buquê de rosa e dizer como seu filho é maravilhoso. Eles vão lá para dizer que seu filho só atrapalha na aula, que ele é descomprometido, relaxado, tem dificuldade, que eles não conseguem mais fazer mais nada com esse garoto, o que a gente pode fazer, a gente precisa da ajuda de você. Então, sabe, é para isso. Então eles acabam se sentindo intimidados mesmo. Então acabam não indo procurar a escola como ajuda, como um apoio. E a terceira, a aversão por parte dos pais pela escola e professores. Nesse sentido, é que teve uma pessoa entrevistada que foi mais crítica, que mais falou, que ela declarou que se pudesse trocava os filhos de escola, colocaria em escola particular, porque é um descaso da gestão, um descaso dos professores, em todas as vezes que ela precisou ir na escola, porque quando precisa vai na escola assim, vai atrás, situação de ver o filho fazendo trabalho, vai entrega, o professor diz que não existe trabalho que não foi entregue, e depois, né, questão de bullying, da pessoa, da mãe na escola e o diretor, tipo assim, não dá importância. Então, de achar mesmo que a escola não está fazendo o seu papel. E aí acaba por não acolher também esses pais interessados. Não acolhe bem os desinteressados e os desinteressados também não. Por fim, concluímos que a relação entre a escola e a família necessita de novas reflexões. A escola deve buscar novos meios para consolidar essa parceria. Aquele negócio de não chamar para quem é o culpado, para julgar. Vai chamar para trabalhar parceria. Talvez professor, gestor, se as escolas tivessem, né, psicólogo, assistente social, para buscar soluções, né, para aquele problema. Não simplesmente querer jogar a culpa um no outro. Novos meios para consolidar essa parceria, deixando os familiares mais à vontade, para juntos construírem ações para melhorar a aprendizagem escolar dos estudantes, assim como o ambiente escolar em geral. Entendemos que é o objetivo tanto da família quanto da escola, no fim de tudo, é andar lado a lado, fazer esse trabalho junto. E esse seria o nosso trabalho.